está no ar o programa Aliança da Soja. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece na agricultura, porque toda semana mostramos os avanços e desafios da cadeia produtiva do grão. Vamos juntos em mais uma edição. Confira agora os destaques de hoje. Diversificação de culturas traz eficiência na lavoura e vantagens econômicas. Produtor rural do Paraná economiza cerca de 40% em insumos com a inclusão de outras culturas na área de soja. Pesquisa da Embrapa mostra efeitos positivos do sistema de rotação de culturas. Quando o milho entra em substituição em 25% da área de soja, aumento na média produtiva pode chegar a 17%. Intercalar culturas de cobertura permite melhor aproveitamento do solo. Essas e outras informações você confere agora no Aliança da Soja. E vamos direto então para o Paraná conhecer as experiências agronômicas aplicadas na lavoura de soja e saber como a diversificação de culturas impacta na qualidade do sistema de produção. Nesta propriedade em Rolândia, no Paraná, o plantio direto é realizado desde o início da década de 80. Os 320 hectares destinados para a soja são rotacionados com outras culturas que ajudam a manter a vitalidade do solo. Eu uso muito milheto, braquiária, nabo forrageiro, aveia preta, aveia branca e tremoço. São basicamente essas culturas, ou isoladamente ou em mistura. Eu divido a área em 3 partes, 1/3 sempre é feita com essas coberturas, uma parte no inverno é plantado milho, safrinha, e outra parte é o trigo, que também é uma excelente opção de inverno. É uma cultura que se paga, né? Então essas operações que a gente tem fora dessas culturas que nos dão um retorno financeiro. Nas últimas safras, a rotação de cultura ajudou a diminuir o custo de produção, chegando a reduzir até 40% na aplicação de insumos. Além disso, a técnica contribui na produtividade da soja. Nesta área, a cobertura com milheto ajudou a alcançar médias de 60 a 80 sacas por hectare. Está cobrindo aqui a entrelinha da soja. E com isso nós conseguimos criar um ambiente favorável para as minhocas, para os micro-organismos, enfim, para que essa soja não esteja crescendo num ambiente estéril. Isso aqui tem vida, é só cheirar essa palha que a gente sente realmente que isso aqui tem vida. A rotação de cultura é quando há uma alternância de espécies durante as estações verão e inverno. Já a sucessão é a sequência de espécies no mesmo ano agrícola, porém não na mesma estação. Não há dúvidas de que a melhor situação para a soja, independentemente da região, é a rotação de culturas, porque a rotação de culturas permite, além da produção de palha e raízes, que são insumos importantes para garantir altas produtividades, a rotação ela quebra o ciclo de pragas e doenças na soja, porque você deixa de plantar soja por pelo menos um ano e isso resulta numa lavoura mais saudável e assim mais produtiva. O pesquisador ressalta que a cobertura é essencial para proteger o solo da erosão e manter a umidade. Uma boa cobertura ela dissipa a energia da gota da chuva, evitando a formação da crosta, e com isso você reduz as perdas de água e solo por erosão. Então é o princípio básico do sistema plantio direto, manter o solo coberto para reduzir as perdas de água e solo por erosão. Uma outra grande vantagem da cobertura é a redução das perdas de água por evaporação. Então a água é perdida do solo de duas maneiras, ou pela folha, né, num processo chamado transpiração, que é aquilo que a gente quer, ou do solo, por um processo chamado evaporação. Então, quando se tem uma cobertura como essa que vocês estão aqui vendo, né, que nesse caso aqui está muito próxima do 100%, há uma reflexão da maior parte da energia solar, consequentemente a temperatura fica menor,
e se tem menos energia para evaporação de água, então se perde menos água. Uma pesquisa da Embrapa mostra que quando o milho entra em substituição em 25% da área de soja, a produtividade do grão pode ter aumento de até 17%. A palhada se decompõe e libera de forma sincronizada os nutrientes para a planta. A cobertura e raiz que antecedem na entre-safra são importantes para o desenvolvimento da oleaginosa. Somente a palha proporcionou um aumento de 2.600 quilos por hectare para 3.500 quilos por hectare na soja. Ainda a produtividade não muito alta. Quando nós tivemos só raiz também foi 3.500 quilos por hectare. Quando nós tivemos raiz e palha, a produtividade foi de 4.200 quilos por hectare. Ou seja, a cultura anterior à soja, no outono e inverno, né, foi responsável por um aumento de 2.600 quilos por hectare para 4.200 quilos por hectare na soja, isso considerando uma safra onde houve um déficit hídrico moderado. Então isso por si só já mostra a importância não só da cobertura com palha, mas também das raízes das culturas que antecedem a soja para formar uma estrutura, né, porosa que permita maior infiltração, armazenamento de água e crescimento das raízes. A rotação de cultura é um dos princípios básicos para o sucesso do plantio direto. Além de diminuir os custos de produção, também proporciona ganhos ambientais. E é com este tema que a gente continua no próximo bloco. Vamos conversar com o diretor do Instituto de Ciências Agronômicas, Elmar Luiz Floss, para saber a importância dos cuidados com o solo para garantir uma safra de sucesso. Não saia daí, voltamos daqui a pouco. O Aliança da Soja está de volta. O bom manejo de solo na entre-safra é a base para uma boa produtividade. E para continuar falando sobre diversificação de cultura na mesma área, convidamos um especialista para bater um papo com a gente. Vamos conversar agora então com o Elmar Luiz Floss, que é diretor do Instituto de Ciências Agronômicas. Elmar, vamos começar pontuando a sua região de atuação aí, que é a região sul do Brasil, envolvendo o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, porque por aí, por conta do clima, né, a gente sabe que tem as culturas de inverno e isso pode modificar um pouco o manejo, pensando em rotação. Seja bem-vindo. Olá, Flávia. Olá a todos que nos acompanham aqui pelo Canal Rural. É um prazer participar do Aliança da Soja. Olha, minha vida sempre profissional foi aqui em Passo Fundo, na Universidade de Passo Fundo, por muitos anos, e agora já há 12 anos no Instituto INCIA. E aí, um pouco diferente do Brasil Central, nas regiões mais quentes, onde nós temos a tradicional sucessão cultural, soja, milho, ou soja, algodão, ou soja, sorgo em algumas regiões, nessa região sul, a região mais fria do Paraná, de Santa Catarina do Rio Grande do Sul, em poucas áreas nós temos essa possibilidade de 2 lavouras de verão. É até possível. No entanto, nessas regiões é feito o inverso. Primeiro se planta o milho, que nós podemos implantar pelo menos 60 dias antes da época preferencial da soja, e depois do milho entrar com a cultura da soja ou com a cultura do feijão. Mas, principalmente nessa região mais fria mesmo, nós temos apenas a possibilidade de fazer uma cultura no verão. Então, o agricultor terá que escolher entre fazer a cultura do milho ou a cultura da soja. No entanto, nessas regiões, Flávia, nós temos uma área muito ociosa no período de inverno. No verão, 100% das áreas estão ocupadas, principalmente com soja e parte com milho. Mas no inverno, nós não temos. E aí se entra num sistema de rotação com coberturas verdes ou adubos verdes, para não deixar o solo
em Pousio. E você tocou num ponto importante que eu quero puxar aqui para a nossa conversa. Essa área pode, inclusive, trazer um melhoramento para o solo, trazer até rentabilidade com essa rotação, mas também é importante que isso seja feito com uma regularidade, né? A cada 4 anos, pelo menos, e também em determinada área, pelo menos 25%. Então, eu queria que você já explicasse para a gente o porquê que essas dicas técnicas, né, funcionam ali na prática, e também já pensando aqui para o nosso programa na cultura da soja e pensando para o resto do Brasil, como escolher essa cultura ideal para fazer a rotação com a soja? Muito bem, o sistema de semeadura direta é uma das maiores revoluções tecnológicas da agricultura moderna. E ela só se sustenta com uma boa palhada, com rotação de cultura e com solo descompactado. Então, quando nós temos intervalos, que nós chamamos os vazios, né, entre uma cultura econômica e outra, nós não podemos deixar em pousio. Então, você falou da importância da diversificação de culturas, mas também, se a soja é a cultura mais importante, pelo menos diversificar cultivares na mesma área, não plantar a mesma cultivar na mesma área todos os anos. Quando nós diversificamos cultivares, nós também estamos diversificando herbicidas, porque para as diferentes culturas aplicamos diferentes herbicidas. Isso é importante para evitar a cada vez maior de aparecerem plantas resistentes a herbicidas. Consequentemente, com diferentes culturas, nós também vamos aplicar diferentes fungicidas, vamos aplicar diferentes inseticidas. Então, hoje, a pesquisa mostrou, ao longo desses últimos 30 anos, nas mais diferentes instituições, que nós precisamos, e eu estou falando aqui principalmente da região sul, nós precisamos de 9 a 12 toneladas de palha por hectare ano. Palhada de soja, que rapidamente é degradada, porque ela tem uma relação carbono-nitrogênio estreita, esse carbono vai para o ar, vai para o CO2, o nitrogênio se perde. Se nós colhemos a soja e imediatamente colocamos, então, culturas de cobertura, preferencialmente o consórcio, diferentes culturas com diferentes características, diferente sistema radicular, na medida que os micro-organismos degradam a palha de soja, esse carbono, esse nitrogênio, é aproveitado pela cultura. E essas culturas, elas protegem o solo, evitam a erosão, o sistema radicular melhora fisicamente o solo, aumenta o armazenamento de água quando chove, e pela palhada, que é clara, que reflete os raios solares, o aquecimento desse solo é menor. Consequentemente, a perda de água, quando para de chover, também é menor. Só para encerrar, Elmar, vamos reforçar aqui, o importante é colher, plantar, colher, nunca deixar o solo sem nada, né, Elmar? Esse é o princípio conservacionista e de sustentabilidade mais importante, que vai se refletir também na rentabilidade do produtor. Colher, semear, colher, semear. Em todas as regiões onde há disponibilidade de água, nós colhemos uma cultura e imediatamente precisamos implantar outra. Até porque aí no somatório delas, nós produzimos esse 9 a 12 toneladas de palha, melhoramos as condições físicas, químicas e biológicas, aumentamos o rendimento da cultura, aumentamos a rentabilidade e fizemos a sustentabilidade ambiental dessa lavoura. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Aliança da Soja. Volte mais vezes para dar mais dicas aí para o nosso produtor rural. Obrigada. Eu que agradeço e será um muito prazer participar. Parabéns por esse tema, Flávia, aí no Aliança da Soja. Obrigada. E amanhã tem reprise às 6h30 da manhã. E você pode rever esse e outros programas no site e YouTube do Canal Rural. E ainda pode conferir conteúdo exclusivo nas redes sociais. Segue o Canal Rural por lá. E por hoje é só, o Aliança da Soja fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Temos um encontro marcado na próxima segunda-feira, às 1h35 da tarde. Você já sabe, eu estou esperando você. Até lá! Tchau, tchau!